Esta polémica de Paulo Lanhoso subir a cidade, não subir a cidade, ficar vila, não ficar vila, este ato supostamente eleitoral de fazer auscultação à população é viável, não é viável? O que é que está aqui em causa? Bom, ainda bem que faz essa pergunta, porque acho que é importante as pessoas perceberem a diferença entre atos formais e atos que não são formais. Em primeiro lugar, a auscultação pública que ocorreu, por iniciativa da Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Amparo, é um ato informal, de iniciativa da Junta de Freguesia. Muitas pessoas questionaram-me nos últimos dias que tipo de iniciativa era. Eu tive necessidade de esclarecer muitas pessoas que não tinham percebido bem do que se tratava. Havia até quem pensasse que era um referendo, vejam bem. E, portanto, o que aconteceu foi que a Junta de Freguesia, não tendo posição sobre esta matéria, aparentemente não tendo posição sobre esta matéria da elevação da Póvoa de Lanhoso à cidade, decidiu auscultar a população em relação a esse propósito. Eu quero recordar que o ano passado tivemos eleições autárquicas e o único partido que se pronunciou nas eleições autárquicas de 2025 foi precisamente o Partido Socialista. E o Partido Socialista teve, nas eleições autárquicas de 2025, na candidatura à Câmara Municipal, mais de 8.300 votos, num ato eleitoral formal. Portanto, é justo e elementar dizer-se que um partido que vai a eleições, uma proposta eleitoral que vai a eleições e que é subscrita com maioria absoluta pelas pessoas que vão às urnas, está por demais legitimado. Em relação a isso, estamos esclarecidos. A Junta de Freguesia decide fazer uma auscultação pública e decide fazê-lo num universo que acabou por ser representado por 800 e qualquer coisa pessoas. E eu fiquei surpreendido até pelo resultado ser inferior àquilo que eu imaginava que pudesse ser à partida, porque estamos a falar de um ato que foi completamente instrumentalizado desde o primeiro momento pelo PSD local. E, portanto, estamos a falar de um ato que o PSD local decidiu politizar. A Junta de Freguesia tem sido efetivamente o braço armado do PSD local relativamente a esta matéria. E estamos a falar de um ato que, não sendo formal, é uma espécie de pretexto que a Junta de Freguesia necessita ter para poder emitir o parecer negativo que o PSD local já tinha decidido anteriormente que pretendiam emitir. E eu quero aqui recordar que a Assembleia da República, em final de 2025, solicitou 4 pareceres. Solicitou parecer à Associação Nacional de Municípios, à Associação Nacional de Freguesias, à Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso e à Assembleia Municipal da Póvoa de Lanhoso. E esses 4 pareceres foram emitidos e foram os 4 pareceres favoráveis. Já em março de 2026, há 2 meses atrás, estando já agendado a discussão em plenário na Assembleia da República, e aqui abro um parênteses, é importante nunca esquecermos que quem decide esta matéria é a Assembleia da República, através de um projeto de lei que deu entrada precisamente na Assembleia da República pela mão de deputados do Partido Socialista eleitos pelo Distrito de Braga. Fecho esse parênteses. A Assembleia da República, que tinha já agendado em plenário esta discussão, a determinado momento decide, a mesa da Assembleia da República e o Sr. Presidente, decide que era necessário auscultar a Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Amparo e a Assembleia de Freguesia de Nossa Senhora do Amparo, diria eu, estranhamente, 4 ou 5 meses depois de terem sido ouvidas e auscultadas as entidades que referi há momentos. E, portanto, desde esse momento existe um propósito muito claro de transformar este tema num tema político-partidário. A Câmara Municipal e o Presidente da Câmara Municipal não dá para esse peditório. A Câmara Municipal e o Presidente da Câmara Municipal têm um compromisso que emana do resultado eleitoral das autárquicas de 2025 de fazermos o necessário e o possível para que a Póvoa de Lanhoso seja elevada à cidade, não sendo uma iniciativa da Câmara Municipal, é um objetivo da Câmara e do Presidente da Câmara Municipal. E já agora só uma curiosidade, que eu tenho assistido a algumas manchetes dos jornais nas últimas 24 horas, e é curioso a forma como queremos transformar uma auscultação pública numa espécie de referendo que defende supostamente uma posição que já estava tomada há muito tempo pelos agentes locais do Partido Social Democrata. Quando, na realidade, se olharmos para o universo de pessoas que participaram neste ato informal, estamos a falar de pouco mais de 800 pessoas, 880 e qualquer coisa pessoas. Ora, se tivermos em conta que nas eleições autárquicas de 2025 participaram mais de 16 mil pessoas, nós estamos a falar de pouco mais de 5% dos eleitores. Ora, se até
um referendo formal, se até um referendo formal necessita de uma adesão superior a 50% do eleitorado de determinado território, de que forma podemos olhar para este processo, que é um processo informal, que tem este resultado e que tem esta percentagem de participação, com algum tipo de credibilidade? Mas há aqui outro aspecto também, já agora, que eu queria referir. É que a Junta de Freguesia decidiu fazer uma auscultação pública distribuída por vários dias. Ora, todos sabemos que quando temos eleições autárquicas, legislativas, presidenciais, europeias, um processo eleitoral formal inicia e termina no mesmo dia, por alguma razão. Inicia e termina no mesmo dia por razões de credibilidade, por razões de fiscalização, por razões de emanação de resultados nos quais se possa confiar e que sejam fiáveis. Qual é a credibilidade de um resultado que iniciou e terminou em dias diferentes, teve distribuído em dias diferentes e que naturalmente teve várias pausas, teve que ter várias paragens para almoço, paragens à noite, para as pessoas irem para casa e tratarem da sua vida e regressarem no dia seguinte? Qual é a credibilidade que tem um resultado destes, tendo sido configurado desta forma e tendo sido a Junta de Freguesia, já agora, alertada para este risco? Porque os eleitos na Assembleia de Freguesia de Nossa Senhora do Amparo fizeram este alerta atempadamente. O Sr. Ricardo Alves, que foi candidato à Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Amparo, alertou a Junta de Freguesia para o risco que decorria de distribuir o ato informal, mas eleitoral desta forma, porque retirava necessariamente credibilidade ao resultado que pudesse ser apresentado no final. Eu tenho pena que um tema destes esteja a ser politizado e partidarizado desta forma. Nós não vamos dar para esse território, mantemos o foco que temos definido e o objetivo que temos definido desde o início, mantemos a serenidade, como é evidente, porque estamos tranquilos em relação ao nosso propósito e, sobretudo, em relação à importância que tem este tema da elevação da Póvoa de Lanhoso à cidade, que está muito acima de qualquer problema de partidarismo. Porque, de facto, aquilo que aqui acontece, e termino só com esta citação, porque é efetivamente aquilo que eu sinto. Aquilo que está aqui a acontecer é uma coisa muito simples. Há quem olhe para a elevação da Póvoa de Lanhoso à cidade como um problema, porque essa iniciativa política ocorre neste tempo político, com estes protagonistas políticos, com este Presidente de Câmara e com esta iniciativa do Partido Socialista, dos eleitos na Assembleia da República do Partido Socialista. Ora, eu quero dizer aqui, e quem me conhece sabe que eu procederia exatamente da forma que vou agora descrever. Se esta iniciativa acontecesse há 10 anos atrás, no tempo em que eu era vereador da oposição, e uma Câmara de um partido diferente, e um Presidente de Câmara diferente, tivesse esta iniciativa e esta vontade de elevar a Póvoa de Lanhoso à cidade, eu seria o primeiro a apoiar esta iniciativa. Mas seria mesmo. Eu estaria na linha da frente a defender a ideia da elevação da Póvoa de Lanhoso à cidade por uma razão muito simples. Porque é bom para a Póvoa de Lanhoso, porque é positivo para a Póvoa de Lanhoso, para as famílias, para as instituições, para as empresas. Não tem nenhum aspecto negativo. E, portanto, eu seria o primeiro a apoiar esta iniciativa e não teria o complexo de pensar que, sendo uma iniciativa lançada num tempo diferente, num momento político diferente, por protagonistas diferentes, que seria negativa só porque sim. É isso que está a acontecer hoje. E, portanto, quem faz as coisas com a vontade com que as fazemos, com a energia com que as fazemos e com os pressupostos que estão subjacentes à nossa ação política, sabe que está no caminho certo. E as pessoas sabem e sentem que este é o caminho certo, o melhor caminho para a Póvoa de Lanhoso. Quem faz as coisas com outro tipo de intenção e com uma energia, diria eu, não tão positiva como aquela que nós temos introduzido nos temas que defendemos, geralmente não consegue ter sucesso. Por isso, eu espero que quando este tema estiver finalizado e quando todos os pareceres estiverem emitidos, já só faltam 2, porque outros 4 foram emitidos no ano passado, e o tema regressar à Assembleia da República para ser discutido em plenário, que os vários partidos com assento parlamentar tenham a capacidade de saber ler muito acima daquilo que são os interesses da política partidária e que tenham a capacidade de perceber que se trata da qualificação de um território, do reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser feito ao longo de muitos anos, não é do meu tempo de presidência de Presidente de Câmara, ao longo de muitos anos que há muitos autarcas que têm feito um trabalho que resulta naquilo que a Póvoa de Lanhoso é hoje, felizmente. Ainda temos outros desafios pela frente, claro que temos, mas fizemos todo um caminho nas últimas décadas.
E é a confirmação desse caminho a elevação da Póvoa de Lanhoso à cidade. Não se trata do Frederico Castro, nem deste Presidente de Câmara, nem do outro Presidente de Câmara. Trata-se de um território que precisa e merece ser elevado à cidade para podermos depois enfrentar os desafios que ainda temos com outra capacidade política, com outro poder de reivindicação política, para poder aumentar a probabilidade de trazer soluções para o território, soluções que ainda precisamos hoje, soluções para problemas que eu herdei e quero resolver. E, portanto, tudo isso acaba por convergir para um objetivo comum, que é melhorar o dia-a-dia da Póvoa de Lanhoso, aumentar a probabilidade de nós conseguirmos alcançar metas que nunca foram alcançadas no passado, e isso faz também, sim, com o reconhecimento do Conselho da Póvoa de Lanhoso como um território em crescendo, como um território que merece essa confirmação, como um território que, sendo uma vila com orgulho, vai ser uma cidade com mais orgulho ainda. Não perdemos nada com a elevação à cidade, só ganhamos com a elevação à cidade. Não vamos perder nada daquilo que é a nossa identidade. Nós vamos reforçar tudo aquilo que já somos, tudo aquilo que é a nossa história, mas vamos criar condições para poder fazer um caminho ainda com mais força. O Presidente fala em instrumentalização deste processo e também da pouca base legal que ele tem. Não existe. Não tem nenhuma. Qual é a sua percepção? Cada na rua, que sente as pessoas, o pulsar das pessoas. Acha que, de facto, isto está desfasado da realidade? As pessoas sentem que podem ser cidade e não veem qualquer problema nisso? Nós temos três tipos de pessoas. Temos as pessoas que acham que a Póvoa de Lanhoso deve ser cidade porque estão muito alinhadas com as ideias do Partido Socialista. Temos as pessoas que acham que a Póvoa de Lanhoso não deve ser cidade porque estão muito alinhadas com as ideias de outros partidos. E essas são as mesmas pessoas que achariam a Póvoa de Lanhoso ser elevada à cidade a melhor ideia do mundo se fosse há 10 anos atrás. É uma questão meramente partidária. E depois temos aquelas pessoas que não estão nem demasiado extremadas numa posição, nem demasiado extremadas noutra posição, que olham para este tema e que me dizem sempre o mesmo tipo de coisas e sempre o mesmo tipo de comentário. Presidente, a Póvoa de Lanhoso ser cidade era um orgulho para nós. A Póvoa de Lanhoso ser cidade era bonito para as famílias. A Póvoa de Lanhoso ser cidade é uma coisa normal, já devia ser há muito tempo. Presidente, porquê é que a Póvoa de Lanhoso, porquê é que as pessoas não estão de mãos dadas em relação ao objetivo que é tão bonito e que é tão importante? Portanto, temos três tipos de percepções na rua. Temos as percepções mais extremadas, que essas são sempre visíveis. Portanto, este não rotundo não existe, de facto. Não representa nada. Este não rotundo é fictício. Nós estamos a falar de 800 e qualquer coisa pessoas que foram votar, provavelmente também lhe foram pedindo para ir votar para reforçar determinado resultado. Até pensei que o resultado fosse ser muito superior, não é? Até pensei que fosse 98% ou 99%, porque tendo em conta a forma como se mobilizou as pessoas para ir votar, era previsível que assim fosse. Este não rotundo não representa absolutamente nada. Representa só uma posição político-partidária de uma junta de freguesia que está instrumentalizada por um partido, que é uma coisa que nunca devia acontecer. E corresponde já agora a pouco mais do que 5% das pessoas que votam no Conselho da Póvoa de Lanhoso. Em 2025 votaram mais de 16 mil pessoas. E eu fui eleito por mais de 8.300 votos em atos eleitorais formais, num ato eleitoral formal. Portanto, não tem comparação. O Presidente tem legitimidade, precisamente, para avançar com o processo, tem avançado com o processo, tem já 4 pareceres positivos, falta a Junta, falta ainda outro parecer. O que é que acha? E depois falta ainda virar à Assembleia da República. Se é um processo partidário, as coisas podem complicar-se para o seu lado. Nunca se complicaram para o meu lado, porque o objetivo que eu tracei não depende exclusivamente de mim. Se dependesse exclusivamente de mim, estava decidido. Não dependendo exclusivamente de mim, será da responsabilidade de quem tomar essa decisão na Assembleia da República. Mas há uma certeza que eu tenho, e podem escrever aquilo que eu estou a dizer. A Póvoa de Lanhoso vai ser cidade. Se a Póvoa de Lanhoso não for cidade, neste momento, neste contexto parlamentar e nesta configuração parlamentar, há de ser cidade um dia. Há de ser cidade no dia em que as forças partidárias que estejam representadas na Assembleia da República tenham uma percepção positiva daquilo que é o efeito que pode ter para o território. E não estou a dizer que não vai acontecer hoje. Pode acontecer hoje, e eu tenho a esperança que possa acontecer, independentemente do posicionamento. Nós estamos a falar de 2 partidos, mas há mais partidos na Assembleia da República e há partidos com sensatez. E que eu acho que olharão para este tema sem se deixarem contaminar por quem não quer que a Póvoa de Lanhoso seja cidade só porque não. Já se teve o pulso dos partidos? Nós temos feito um trabalho com os eleitos do Partido Socialista, que foram aqueles que deram um pontapé de saída no projeto de lei que foi apresentado o ano passado. Chega local, apoio?
Quem? O Chega local. Essa pergunta tem que fazer ao Chega. Não sei dizer, eu sei é que tenho a esperança que os partidos tenham a percepção da importância que este tema tem. E tenho até, para mim, a sensação que dentro do próprio PSD local a posição não é consensual. Tenho essa sensação. Mas, independentemente disso, é importante esclarecer às pessoas que a decisão final é mesmo na Assembleia da República. A decisão nunca esteve nas mãos nem da Câmara Municipal, nem da Assembleia Municipal. Fizemos uma sessão da Assembleia Municipal extraordinária só para discutir este assunto, pela importância que ele teve e tem para nós. Mas não é a Câmara, nem a Assembleia Municipal, nem a Junta de Freguesia que, promovendo uma auscultação pública informal, cria uma percepção na cabeça das pessoas que as pessoas vão decidir se a cidade ou não. Não é nada disso. Não se trata de nada disso. Trata-se, sim, da Assembleia da República, depois de receber os pareceres, analisar os pareceres e o conteúdo desses pareceres e tomar uma decisão, cada partido, tomar a decisão que entende que é melhor, neste caso, em concreto, sendo certo que eu próprio já fui deputado na Assembleia da República e até nisso a Póvoa de Lanhoso é diferente. É que este tipo de elevação de vilas a cidades ou até de freguesias a vilas nunca foi polémico. Nunca houve nenhum tipo de polémica na Assembleia da República em iniciativas deste género. E, portanto, isso também diz muito do calibre de alguns protagonistas políticos do nosso Conselho. Nós vamos nos manter acima de tudo isso e vamos continuar a fazer o caminho que terá sucesso. Mais cedo ou mais tarde terá sucesso. Eu espero que seja já este ano. Se por alguma razão não for, há um ditado popular que eu aplico muitas vezes. Deus e o tempo. Mas agora, admito que possa haver, digamos assim, sessões de esclarecimento, precisamente para evitar situações como estas, portanto, junto da população. A sessão de esclarecimento, nós tivemos uma campanha eleitoral em que eu falei deste tema em todas as iniciativas públicas, portanto, nada mais esclarecedor do que em todos os comícios e iniciativas públicas termos falado das várias propostas eleitorais que defendíamos e esta esteve sempre na agenda. E depois houve recentemente, de facto, uma sessão de esclarecimento por parte da Junta de Freguesia, que foi também um ato preparado, como é evidente. Foi um ato absolutamente preparado para cumprir determinado propósito. Isso ficou por demais evidente na transmissão e na opinião das pessoas que estiveram presentes. Por isso, eu acho que devemos pensar em esclarecer as pessoas, sim, e eu faço isso muitas vezes. Olha, ainda o fiz ontem, na subida da Senhora do Pilar, em que esclareci algumas pessoas que vieram ter comigo falar sobre este assunto e em que tive gente também que veio ter comigo a meio da procissão. Há um senhor, imigrante, que veio ter comigo a meio da procissão e que me disse: Presidente, eu quero que a Póvoa de Lanhoso seja cidade, eu estou ao seu lado em relação... Há muitas testemunhas disto que eu estou a dizer. Eu estou ao seu lado, bata-se por isso, porque eu quero que a Póvoa de Lanhoso seja cidade. Estas são esta é a forma como as pessoas, de forma espontânea, não é, reagem à ideia da Póvoa de Lanhoso ser cidade, porque de facto, numa situação normal, este tema não seria tema. Presidente, deixa-me só perguntar, eu penso que é pertinente também perceber a posição da autarquia em relação ao comunicado já publicado na comunicação social, depois do resultado desta auscultação que decorreu nos últimos dias. Que posição é que vai tomar a Câmara em relação ao mesmo comunicado, que deixa uma ideia clara que os povoenses não querem a Póvoa de Lanhoso promovida à cidade? Esse comunicado não corresponde à verdade. Como eu disse há momentos, estamos a falar de um universo de cerca de 5% dos eleitores do Conselho. Não é essa a ideia que o comunicado transmite? Pois, mas a diferença é que nós vamos continuar a falar a verdade. Nós vamos continuar a falar a verdade às pessoas, vamos continuar a usar argumentos que são verdadeiros, que correspondem àquilo que de facto interessa às pessoas e ao Conselho. Quem quer, de forma artificial, tentar influenciar a opinião das pessoas não está a prestar um bom serviço. E quem lança esse tipo de sementes normalmente não colhe grandes frutos. Nós vamos continuar a lançar sementes boas para colher bons frutos.